Olá, queridos, boa noite. Boa Boa noite. noite, Alex. Tudo na paz? Boa noite, Alex. Vou ficar escondidinho aqui porque estou jantando, lanchando, tá? Tudo bem, fique à vontade aí, Sérgio. Um abraço. Olá, Obrigado. Lindo, tudo em paz? Beleza. Então tá bom. Tá aí só no chimarrão hoje. Pois é. Olá, Diva. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz, tudo bem, viu? Tudo bem. Muito bem. Olá, Ana. Tudo bem, querida Ana? Graças a Deus, tudo em paz, na batalha aí. Então tá bom. Muito bem. E aí, seu Valdo, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Teve churrasco, né? Foi, meu filho estava aniversariando, aí eu fiz um churrasquinho para ele. É, churrasco do bom, coisa boa. E Alex, ainda manda pra gente para sonhar a gente, né? Mas então, ai, pois é, brincadeira, viu? Mas é uma delícia, não, Valdo? Reunião de Mas, família. É, exatamente. Mais do que o churrasco é a alegria de estar com a Tá família. junto. É muito bom mesmo. Ai, faz tempo que a gente não faz isso aqui. Pois Ai, é. que dó. O nosso almoço aqui Ô, congregacional. Alex, Oi? eu gosto mais de fazer Travou. Deu uma travada aí, repete. o Tá travando, Valdo. Travou de novo, Valdo. Travou. Vocês E você? fizeram, Alex, o almoço? Não, mas nós vamos marcar outro. Ô, Valdo, se Ah. você tenta fazer assim, ó, quando você for falar, clica na câmera para fechar a sua imagem. Isso. Tenta fazer isso, porque aí não pesa tanto. Então fala para nós aí. Alô, Alex. Então, estou te ouvindo. Eu estava. É o Valdo. Valdo. Fazer churrasco. Sei. É o Valdo. Mas, Valdo, não adiantou não, está cortando mesmo para falar. Eu acho que quando fala, também consome, chama mais a banda, entendeu? Da internet. É por isso. Boa noite, amado Alex. Beijo no coração de todos, amados. Boa noite, querido João. Beijo, João. Aí. Ô, José, querido. Tudo na paz, meu amado? Abre o seu som aí. Abre o som. A paz, meu irmão. Tudo bem aí? Graças a Deus, que maravilha. Tudo bem, povo de Deus? Tudo. E você? Ah, que bom. Até aqui Deus tem nos cuidado. Ô, glória. E aí, Amém. José, você foi lá, você chegou aí no almoço de domingo lá na chácara de novo? Ah, não, eu fui trabalhar. Então eu tinha que sair 11 horas Tá. E aí depois eu cheguei de volta, era às 15 horas. Tá bom, então. Então Mas nós dois na perdemos. próxima vez, mas na próxima vez estaremos lá. Uhum, Em nome tá do certo. Senhor. Amém. Isso aí. Beleza. Tá bom, Valdo. A gente sabe aí que você vai ficar mais ouvindo e participando do que falando, né? Porque a sua internet não está muito bem. Então, mas graças a Deus dá para você ouvir, né? Dá para você participar sim. Então, que Deus abençoe. Tá ok. Deixa eu dar uma boa noite aqui também para Sueli. Olá, Sueli. Boa noite, querida. Tudo em paz? Alex, eu estou me dispondo, o Valdo, se ele quiser, tiver alguma pergunta, ele pode me enviar para o meu WhatsApp que eu repasso para vocês. Ótimo. Ele deve estar ouvindo então aí, então tá beleza. Né? Ótimo. Sérgio, eu vou te colocar aqui também como co-anfitrião, porque por acaso, se a internet cair, aí, aí segura, tá?
Pronto. Entendeu, Sérgio? Perfeitamente. Então, beleza. Tranquilo. Vou dar um olá também para a Luísa. A Sueli não deu uma respondida, talvez ou a internet ou porque ela não estava lá perto. Mas olá, Luísa, tudo bem? Tudo bem, Alex? E você? Graças a Deus, estava com saudade de você. Eu também. Boa noite, irmão. Boa noite, Boa Alex. Luísa. Boa noite, Sueli. Boa noite. Deus te abençoe aí, querida. Olha, a Sueli é bonita. Pois é. Oi, Você tá- Ana. Oi, Luísa. Você está sumida, Luísa, por quê? Ai, minha filha, muito trabalho. Voltei a trabalhar. Ah, é verdade. Eu tinha falado. Verdade? Agora tá meio difícil, tá meio corrido. Você trabalha com planos de saúde, não é? Não, eu trabalho na 9. Ah, tá, que bom. Da Então, igreja. tá lá, beleza. Eu sou secretária já há uns 12 anos lá. Olha que maravilha. Sabe que a Solange e a irmã dela, a Sandra, também foram secretárias da 9 de julho. Já. Eu sabia. Olha. Pois é. Estamos na família. Tá, tamo junto, então. Deixa eu dar uma boa noite aqui, uma paz também aí para o irmão Edilson. Olá. Boa noite, Alex. Paz. Boa noite. Boa noite. Muito bom ter você aqui, viu, Edilson? Amém. Aí. Aqui também temos a Júlia Verdun, que Deus abençoe também. Oi, Ó, a minha netinha querida. Tudo bem com você? boa noite a todos. Tudo? Que bom, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Ela é do João. É neta. Netinha. Sim, Neta. É neta, mas ele chama de netinha, mas é neta. Minha netinha. Somos pai e avó da Júlia. E aí, Nilton Aliás, e Neia, tudo bem? Oi, Nilton. Tudo bem? Boa noite. Oi, Ana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ó, eu vou pedir para o Nilton fazer sempre as introduções, porque com esse vozeirão aí de Alberto Roberto, né, ele... Alberto, Roberto. Pessoal, a gente assim, abre, né? a gente abre com ele falando boa noite, irmãos. Na minha opinião, médica especializada, traumatismo ocular é conhecido. Mas você tem um vozeirão aí, sim, viu? Está cansado. Mas teve um lá que esse dia teve ali que tinha uma voz muito bonita também. É verdade, é o Cláudio. Esqueci. Eu acho que ele é. Não, Cláudio, o vozeirão. A voz dele é muito bonita. Isso mesmo. E aí, Valdivino, tudo bem com você, Valdivino? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para todos. Boa noite, Valdivino. A Edna tá por aí, a Neiva está por aí? Neide. Um abraço da Neide aí, viu? Obrigado, parabéns. Ok. Olá, Simone. Olá, tudo bem? boa noite. Graças a Deus, tudo bem, e vocês? Tudo bem, Boa graças noite, a Deus. Simone. Quem é essa foto aqui? É a Vitória? Não, sou eu. Ah, mas é a cara da Vitória, viu? Nessa foto aí tá parecendo muito com a sua filha. A gente parece um bocadinho. É, isso mesmo. Verdade. Bocadão. Bem, quem mais está aqui conosco? Quem é aquela ali de óculos que está sorrindo ali, de camisa listrada? Virgínia! Olá, querida. Oi, Alex. Boa noite a todos. Estou segurando um bebê aqui, ó, que passou por cirurgia. Olha! Ai, Jesus Cristo! Olha, a Piquitituca. Aí está aqui no meu colo. A gente está revezando, porque não pode ficar pulando, né? Tá certo. Ruim depois. Tá certo, né? E ela é quietinha? Ela tá quietinha, arrumadinha? Ela está estranhando, ela é quietinha, fica parecendo um rolinho, ela fica sempre dormindo assim, enroladinha. Só que a roupa, ela não está acostumada com essa roupa, com roupinha, e aí depois apertadinho assim, ela fica, olha lá, tá toda encolhidinha, olha aí. Sim. Ai, que dó. É a Bela. A Tem a Bela. Bela e a Fera, é brincadeira.
Sou a Bela mesmo. A Bela sou eu. Pois é. A Bela... Você que falou, ninguém falou Ana, a nada. fera sou eu, né, Ana? É uma Tadinha das ferinha. bichinhas. Está sendo Você- domada, né, a fera? Deus está Você que domando. está graças a dizendo, Deus. você que está falando. Mas Nós olha, duas, essa Bela aí tem carinha de cervo, sabe? Daquele Bambi. É, Tem carinha de Bambi. a Bela. Isso mesmo. Aqui, quem mais? A Simone agora está ao vivo ali, tá? Mostrou lá. Isso, beleza, muito bem. Está com a gente também aqui o Gustavo, de Londrina. Olá, Gustavo, seja bem-vindo aqui na sala, viu? Tudo bem? Boa noite. Obrigado. Beleza, Boa muito bom. noite. Valeu. Boa noite. Seu Gracino, tudo bem, seu Gracino? Tudo na paz? Boa noite a todos. Tudo bem, graças ao bom Deus. E aí, como é que tá? Olha, Boa não está noite. muito bem não, porque eu não recebi aquele Pix de R$ 5.000 que você falou que ia me passar. É só mandar o número da conta. Ah, então... Mas... Ah, eu vou mandar para o Alex o meu Pix, porque aí ele deposita um pouquinho para mim também. A gente divide. Aí depois os juros, ele vai pagar sozinho do empréstimo. Então... Aí. Pode mandar. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Olá, querida. Boa Tudo bem noite. com você? Tudo certo, graças a Deus. E como é que está a temperatura aí, o clima? Ah, deu uma refrescadinha boa hoje. Choveu ontem, choveu hoje um pouquinho. Então tá Tá, bem. tá melhorando. Aqui também, aqui em Floripa tá friozinho, tá assim, não é frio, né, mas tá fresco, tá bem agradável. É, melhorou, estava 30 e tantos graus, agora deve estar uns 27 por aí. Pedro ligou o ar-condicionado em 21 graus, então tá tranquilo. Na verdade, não, 17 graus. Ele baixou um pouco Mas não mais. pode ligar o ar. No preço que está a energia elétrica, não dá para ligar ar, não. É São Pedro, ele Mas falou. é o Pedro. São Pedro. Ah, tá. Porque fosse seu Pedro. Não. Esse ar-condicionado é natural, não custa nada. 17 graus. Não custa nada. Pois é. É bem melhor. Isso. Deixa eu dar um abraço aqui também para a Bia. Olá, Bia. Tudo bem, querida? Tudo bom, Alex? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Esse dia Então, eu estava lembrando lá, Bia, da viagem e morrendo de vontade de fazer outra de novo para lá, entendeu? Então vamos ver, né? Ai, nem diga. Que se pensamento concretizasse, eu já estava lá. Pois é. Com certeza. Beleza. Você já foi para Israel? A Bia? Não, você. Ah, então, eu fui num grupo da igreja e a Bia, eu e a Bia estávamos na mesma equipe lá, no mesmo grupo. Ah, foi, né? Pois né? Sabe quanto tá para ir? R$ 2.000. Olha aí. Não tá caro, mas o duro é o euro lá, o dólar lá, né? Ida e volta, Ana Favara? Ida e volta. Uau! Olha, barato. muito barato, hein? Muito barato. Nós temos, barato. nós temos uns irmãos que são de Brasília e eles são sócios, né? E aí tem um escritório, eles têm uma empresa de turismo e a sede fica nos Estados Unidos, lá em Nova Jersey, e aqui em Brasília tem um escritório, né? E como eles são da igreja, então muitos irmãos, quando querem viajar para outro país, fazer algum roteiro e tal, eles fazem os procedimentos aí, fazem bem em conta, né, para quem é irmão. E eles também começaram a fazer grupos para Israel, e da igreja, né? E já foram, acho que 2 grupos ou 3, se eu não me engano, e por causa da pandemia, aí parou, né? Mas assim que isso aí passar, eles devem retomar. E aí é bem legal. Alex, para dentro do país, eles fazem também? Uhum. E tem algum site deles, coisas assim? Sim, é que tem tanto lugar para ir que eles fazem os roteiros, né? E aí tem guias que falam português, eles acompanham a viagem também, é muito legal, tem muito material, muita coisa legal para fazer, né? Tá bom?
Mas Se depois comprar para dentro do país, eles fazem também? Fazem, né? Fazem até fora. Eles fazem tanto lá em Israel, como eles vão também para a região que é chamada de Autoridade Palestina, né? Por exemplo, o Mar Morto e as ruínas de Jericó, elas estão fora de Israel, né? Estão fora. Mas aí eles têm acesso, eles vão, levam a gente de ônibus. Porque daí seria interessante para a gente, né, Alex? Por exemplo, para a gente, quando vai para o CRE, tudo, se souber deles, né? Sim, sim. Por isso que eu estou perguntando. Daí talvez até eles... Assim que eles estiverem retomando as atividades, eu vou falar com eles e a gente posta aí nos grupos todos para que os irmãos possam ter acesso. Mas vale a pena, viu? Foi muito legal, muito legal. Tudo bem. Vamos fazer um grupo nosso aqui, Alex. Um grupo de estudo e vamos viajar. É legal. Isso mesmo. Né? Nós não fazer uma ajuda os irmãos, ajuda eles e eles nos ajudam. Pronto, Gratino. Aqueles 5.000 que você ia me passar, já fica aí no fundo para o grupo. Caiu aqui, tá ferrado, hein? A gente tira uma mesmo, brinca. Alex, mas vamos lá, oi. Eu costumo dizer o seguinte sempre. Eu sou um dos homens mais ricos do universo. Opa! Muito bem. Eu fui tirado das trevas, né? Isso. Nossa, é mesmo. Eu também. Então. É isso aí. Então vamos dar 5 estrelas para o Alex. Eu sei bem quem é seu pai, porque ele também é meu. Então eu sei que a gente é rico. Alex, uma vez lá em Campinas, nós chegamos lá e os irmãos... Nós fomos comprar, né? Chegar antes, né? Chegar no CREA, tinha que ir ali no Carrefour, comprar uns negócios. Daí, o irmão é rico. Eu digo, eu sou muito rico. Tá? Eu tenho o pai mais rico do mundo. Aí eles, né? Caiu a ficha. Tem o pai mais rico. Meu pai é dono do ouro e da prata, né, Sérgio? Dono de tudo. Olha lá, chegou o Serginho também. A gente estava esperando você, Serginho, para começar. Que bom que você chegou. E aí, tá em São Paulo? Tô, São Paulão essa semana. Então, rapaz. Todas as semanas, na verdade, durante a semana. Né? Mas que Deus te abençoe aí, nessa sua rotina, no seu dia aí, viu? Deus te abençoe. Muito bem, eu vou pedir a gentileza, então, da gente desligar os microfones, né? Nós estamos estudando, batendo um papo a respeito de conhecendo o inimigo. Acho que hoje vamos falar algumas coisas bem interessantes e fazer aquele bom debate que a gente sempre faz, né? Eu gostaria de pedir se o nosso irmão Newton, né? Ele pode nos dirigir numa oração para a gente poder bater esse papo gostoso aí. Tudo bem, oremos, Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Sem a Tua mão, sem a Tua bênção, não somos nada, Senhor. Que o Teu nome seja sempre louvado, que as nossas vidas possam ser uma vida de bênção e uma vida para Te dar honra e glória. Nós queremos Te agradecer por esse momento, Te agradecer pelo fato de termos esta oportunidade, Senhor, de termos o Alex e de termos todos que estão aqui agora, unidos por essa tecnologia, para falar um pouco das Tuas palavras. Esteja abençoando o Alex, esteja abençoando a cada um de nós, Senhor, no sentido de que os nossos corações estejam pronto, aberto, sensível, para ouvir a Tua mensagem e que ela fique, Senhor, instalada em nosso coração e faça parte da nossa vida cada vez mais no nosso dia a dia. Nos abençoe e é o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, Newton. Geralmente, quando acontece esse som, é porque provavelmente a Neia deve estar com
celular dela também perto, aí dá essa microfoniazinha, mas deu para a gente suportar sem problema, tá bom? Então, vamos lá. Eu gostaria de, então, já compartilhar uma tela. Eu creio que vai ser bem interessante aí para a gente poder caminhar, ok? Vamos lá. Nós temos falado sobre conhecendo o inimigo. E o nosso conceito aqui é analisar, aprender, ver, conversar a respeito do que Jesus e do que, mais especificamente, o Novo Testamento fala a respeito de Satanás. Não é? E essas informações, elas constam no Novo Testamento e também no Velho, e não constam à toa, né? Às vezes nós negligenciamos alguns textos, não meditamos nele, e aí nós terminamos fazendo o que Paulo, num desses textos, vai dizer, nós terminamos aí subestimando, né? Os desígnios, né? E Paulo diz lá, nós não devemos fazer isso, não devemos subestimar. Então, a nossa luta, ela é uma luta não contra carne e sangue, mas é uma luta, sobretudo, espiritual, que se revela na carne, né? Na nossa contaminação, por conta de termos sido já influenciados pelo pecado, e, graças a Deus, nós somos remidos, mas ainda enfrentamos essa luta, e Deus sabe disso. Ele sabe que faz parte do processo de salvação o cristão, a cristã, lidar com pecado, né? E nós sabemos que a origem do pecado consiste exatamente na desobediência a Deus, que foi começada no céu, como nós já vimos, por Satanás, influenciando anjos, e depois também contaminando e trazendo o pecado para os seres humanos, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Né? E por conta disso, nós vivemos num mundo amaldiçoado, um mundo contaminado, e que tem os dias contados, né? Segundo a palavra, para está entesourado para o fogo. E aí Deus, então, inicia todo o plano de salvação da humanidade com base exatamente nessa dualidade, em que Deus, concedendo para a gente o livre-arbítrio, espera que nós venhamos, por livre e espontânea vontade, querer decidir servi-lo, né? Entregando nossas vidas a Ele. Mas, por outro lado, nós temos o inimigo querendo afetar Deus exatamente na Terra, lutando para que as pessoas não correspondam à expectativa de Deus. Essa é a batalha, né? A gente está exatamente no meio disso. E aí, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nós já vimos até esse texto, mas o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, ele diz, e não é de admirar, ou seja, não tem surpresa nenhuma. O que não tem surpresa? Que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Então, veja bem, aqui transformar, o verbo, né, o radical transformar, nas suas contrações, aparecem 2 vezes aí, um em cada versículo. Isso é interessante, porque está atribuindo tanto a Satanás quanto aos ministros deles, os demônios, os anjos caídos, essa característica de se transformar. Satanás em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Então, agora, essa palavra transformar aqui não seria o mesmo entendimento de uma vida transformada, entendeu? Não está dizendo aqui que Satanás se transforma em anjo de luz no sentido de que ele tem o perdão e ele pode ter a vida dele transformada, ou os ministros deles. Não. Transformar aqui está no sentido de que é uma estratégia que ele tem, se passando, ou seja, de se passar por Deus, de se passar por um emissário de Deus, de se passar por alguém, um ser justo, de procedência
do bem, com o intuito de enganar, com o intuito de enredar pessoas, né? Então, como é que vocês acham que Satanás e os demônios, os anjos caídos, usam essa estratégia? Qual seria uma maneira prática que isso acontece, por exemplo, nos nossos dias? Alguém tem algum compartilhar sobre isso? Como que hoje em dia Satanás ou os seus anjos podem usar essa estratégia de transformação? Para mim, eu vejo que é pela mentira. É enganando as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, José. E como ele faria isso associado à ideia de anjo de luz ou ministros de justiça? Como que essa mentira poderia ser associada a essa transformação em se passar por um anjo de luz ou ministros de justiça? Alguém quer ajudar o José também? Pode. Ou o próprio José também pode comentar. Vamos todo mundo junto? Pode ser. Olha, eu vejo assim que ele vem que nem aquela ovelha disfarçada, né? Exatamente. Exatamente. Bem. Agora, você está Eu quero dar um exemplo. Pronto, fale, Simone. Por exemplo, na minha experiência recente, antes de conhecer a Igreja de Cristo, eu acredito que uso os próprios pastores de determinadas denominações para falar sobre as doutrinas, por exemplo, de fogueira santa, e que as pessoas, eu mesma acreditei muitas vezes. E isso estava colocando a gente num caminho que não era a verdade. Né? Então, assim, engana as pessoas, disfarçado de um anjo de luz, de uma pessoa que tem entendimento da palavra, que usa a palavra, maneja a palavra de uma forma que você vai entender de uma outra forma. Correto. Tá bem dentro, sim. Agora, tanto o comentário do José quanto o seu, eu vou tomar uma liberdade de fazer um ajuste, tá certo? Aí vocês dois vão me falar, e também os demais irmãos e irmãs, se concordam com isso. Então, veja bem, nesse texto aí de Coríntios, o apóstolo Paulo está falando diretamente de seres espirituais, Satanás e os seus anjos, ok? Agora, vocês colocaram uma outra estratégia que a gente vai ver daqui a pouco, que é ele usando pessoas para fazer esse trabalho, tá certo? Então, a prática da mentira por meio de pessoas e a prática do ensino de falsas doutrinas por meio até mesmo de autoridades religiosas, pastores, seja como for, é uma das estratégias dele, mas usando esse canal de enganar pessoas, tá certo? Nesse caso das duas passagens, é assim, é Satanás enganar de forma espiritual, usando certo engodo com poder espiritual para arrebanhar pessoas que vão fazer isso que você está falando. Por exemplo, como que Satanás faz isso? Como que os demônios fariam isso, né? Os anjos caídos? Então, nós sabemos que existe alguns tipos de influências malignas, né? A Bíblia reconhece isso. Paulo diz que Satanás ele é o príncipe da potestade do ar, não é? Nas regiões celestiais. Jesus disse em Mateus 24 que muitos viriam em nome dele, tá? E fariam inclusive sinais, né?
e prodígios. Também Jesus disse em Mateus, ali em Mateus, capítulo... Se alguém tá... 7, 21 a 23. Isso, é. Então, em Mateus 7, Jesus também disse que muitos naquele dia iriam dizer: nós curamos em teu nome, pregamos em teu nome e fizemos milagres. Então, veja bem, aí nós estamos falando de uma atuação sobrenatural. Entende? Uma ação sobrenatural. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque no mundo religioso, quer seja no baixo espiritismo, quer seja no misticismo, ou até mesmo no próprio cristianismo, né, nós enfrentamos situações em que pode acontecer fenômenos sobrenaturais, fenômenos espirituais. Pode acontecer, por exemplo, uma aparição, pode acontecer uma sensação de presença espiritual, pode acontecer uma possessão, uma opressão. Por exemplo, o apóstolo Paulo estava pregando em Filipos e havia uma moça com espírito de adivinhação que por alguns dias estava seguindo Paulo e falando, né, para o povo que era para ouvi-lo e tal. Olha, ouçam o que esse homem está dizendo, e tarará e tal. E aí, num determinado momento, Paulo se vira e expulsa que ele era um demônio, que dava grande lucro aos seus donos. Essa moça era uma escrava, e o dono dela usava ela, porque era um espírito de adivinhação, para ganhar dinheiro, não é? Então, hoje nós temos uma gama de procedimentos sobrenaturais no mundo de vários tipos, não é? Nós temos instituições religiosas em que as pessoas podem ir para falar com mortos. Nós temos instituições religiosas que as pessoas podem ir para incorporar, para desenvolver espiritualmente, é o que eles dizem, não é? Então, existem igrejas evangélicas em que muitos procedimentos são procedimentos que claramente envolvem questões sobrenaturais, até mesmo você vai ver, é muito comum você ver nas igrejas essas que são chamadas de neopentecostais, essas mais modernas, inclusive por pessoas que, entre aspas, estão até possuídas e que as pessoas ficam entrevistando o demônio, batendo papo, conversando, né? E assim por diante. Então, estas práticas, quando a gente vai para o Novo Testamento, para observar essas práticas, você vai ver que Jesus e os apóstolos lidaram com situações sobrenaturais, eles lidaram, e a gente deveria olhar essas situações e tomar experiência com elas, com essas passagens, esses eventos, para que nós não fôssemos ludibriados, enganados. Por que isso? Porque é estratégia de Satanás se transfigurar e os seus ministros em ministros de justiça e de luz. O apóstolo Paulo disse lá para os Gálatas, em capítulo 1, que mesmo que um anjo vindo dos céus, ou seja, vamos imaginar o seguinte: Satanás já foi expulso do céu e ele já levou a terça parte dos anjos dos céus. No entanto, os anjos, ainda hoje, nesse momento, eles também têm livre-arbítrio. Ainda têm. Okay? Tanto é que Satanás, por causa do livre-arbítrio, decidiu querer ser Deus. E ele liderou uma rebelião e convenceu anjos a passar para o lado dele. Então, os anjos têm livre-arbítrio. E o livre-arbítrio dos anjos é perene até hoje, até nesse momento. E aí o apóstolo Paulo diz, mesmo que um anjo vindo do céu, então vamos imaginar que hoje outro anjo decide cair. Ele não quer mais saber de Deus. Né? E ele veio do céu. E aí, assim como os demônios também saíram de lá. Então, e aí esse ser espiritual, ele usa, né, o seu conhecimento e tudo que ele tem, e ele promove aí ou desenvolve uma religião, ou usa algumas pessoas, né, com experiências sobrenaturais, para que essas pessoas, por causa dessas experiências, creiam mais nisso do que na própria Bíblia. E é muito comum isso acontecer. O mundo está cheio disso, viu?
está lotado no misticismo, no ocultismo, até mesmo nas religiões ditas evangélicas, muitos procedimentos são totalmente contrários aos exemplos bíblicos, não é? Jesus, uma vez, ele se deparou algumas vezes com algumas pessoas possuídas, né? E num desses encontros, o Espírito falou: eu sei quem você é, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Filho de Deus. E aí Jesus mandou ele calar a boca e expulsou, não é? Por que isso? Porque não é competência de demônio dar testemunho sobre Jesus. Não é, não é? Essa competência não pertence aos anjos. Assim como pregar o evangelho também não é competência de anjos. A pregação do evangelho, ela se dá por seres humanos. Jesus veio em forma humana, pregou a palavra de Deus, passou para os apóstolos, e a ordem é: ensinem a outros, vá por todo mundo e ensine. Tanto é que você não vai ver nenhum anjo no Novo Testamento pregando o evangelho. Nenhum anjo de Deus faz isso. O máximo que aconteceu foi, por exemplo, um anjo falar com Cornélio dizendo: olha, vai vir alguém aqui para pregar o evangelho para você. Entendeu? E aí foi Pedro que foi lá e pregou o evangelho para ele. Agora, o que isso significa? Significa o seguinte, ó: a gente já deveria ficar esperto quando você sabe que numa determinada religião as informações, as instruções, o ensinamento vem de espíritos. Então a gente já deveria ficar assim: bom, peraí, eu conheço a palavra de Deus. Na palavra de Deus, a palavra vem por meio de Cristo. E foi por meio dos apóstolos e está registrada no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pois antigamente Deus falou de várias maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos tem falado diretamente através do Filho. Então, toda a informação que nós temos sobre Jesus, onde ela está? No Novo Testamento, né? Já consta lá. Então, qualquer pessoa que pregue a palavra, e é pessoas que fazem isso, e a gente entende que esse é o primeiro conceito, ok? O evangelho são pessoas que pregam. Agora, não é porque só são pessoas que pregam que quer dizer que todos que pregam estão pregando certo. Estão falando a verdade. Aí é outro momento. Eu não estou nesse momento ainda, eu estou no momento dos espíritos, tá? Dos anjos, que é o que Paulo está dizendo ali. Então, quando ele falou lá aos Gálatas, que mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue além do que foi anunciado, então a gente já deveria ficar esperto, porque pregação não é área de anjo, não é competência de anjo, né? E segundo, mesmo que um anjo pregue e fale, se ele for além do que já foi predito, já foi escrito, Paulo diz: isso vem do mal, seja amaldiçoado, isso não aceite. Então, um cristão, quando ele percebe que uma determinada pessoa ou instituição religiosa, seja ela qual for, ela tem como fonte da pregação, ela tem como fonte da instrução revelação sobrenatural vindo de espírito, mesmo que esse espírito, eles digam que é o Espírito Santo de Deus que está me dizendo, mesmo que eles digam que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, ou que essas pessoas se autodenominem oráculos de Deus, que Deus fala com ela, né, exclusivamente, você e eu já deveríamos ficar muito espertos, porque isso está fora do contexto bíblico, totalmente fora, né? Não é essa maneira que Deus escolheu. Se fosse essa maneira, vamos ser sinceros, para que Jesus veio aqui? Sofrer tudo que ele sofreu? Para quê? Era só ele aparecer no céu, né? Numa nuvem lá no céu, ainda mais naquela época, que não tinha efeito especial nenhum, né? Hoje em dia alguém até podia fraudar isso, mas naquela época, e Jesus pregava em espírito para todo mundo. Não foi esse o plano de Deus. Jesus pregou em carne, ele veio como nascido de mulher. E a ordem dele foi: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não disse isso para anjos, ele disse isso para pessoas. Você está percebendo aí a sutileza? A sutileza do engano? Então, o primeiro nível de estratégia de Satanás é ele se passar por um ser espiritual procedente de Deus, do bem, da verdade. E aí ele só distorce um pouquinho.
ele vai distorcendo. E aí você já viu o resultado que nós temos hoje, o tanto de pessoas mexendo com adivinhação, com cartomancia, quiromancia, necrofilia, necromancia, ocultismo, benzeções. No meio evangélico, um monte de procedimentos aí que Deus falou e tal. Então, assim, é uma confusão. Ok? Então, essa é a primeira estratégia. Entendeu bem agora aí? Tudo bem? Alguém quer comentar? Alex, João. Oi. João está em primeiro, depois é a Ana Favara. Alex, eu tenho dado graças a Deus por todo esse tempo dentro da salvação, de Deus ter colocado em mim uma virtude de ter olhado para a Escritura. Eu, desde 7, 8 anos, dentro das igrejas, sendo seduzido, ia para a rádio orar, e lá pelos 18, 20, eu vi na Bíblia que tinha coisa errada, e eu prometi que eu nunca mais ia pisar naquelas igrejas que a minha mãe ia. Cheguei em Porto Alegre, ouvi o Jair Lousada falando e disse, achei a igreja. E passou 10 anos, me afastei, depois de estudar um pouco, 3 meses. E depois, 10 anos, eu voltei, cara. Aí, em seguida, me batizei. E então, assim, eu acredito que lá, segundo Tessalonicenses 2:9, fala, né, do poder sedutor ali a partir do versículo 9. Então, eu acredito que todas as pessoas que buscam um prazer de se realizar dentro da casa de cada um, onde permite esses homens entrar, e eles se mostram que eles têm o poder de chegar no nosso Deus e resolver os problemas das pessoas, ali está escrito que por vocês terem o prazer da injustiça, né? Então busque se realizar nessas coisas sem observar as escrituras, que a única coisa que vai salvar o ser humano hoje é aquilo que Jesus deixou e está escrito. E assim nós temos esse mundo religioso aí, né? Exatamente. Muito obrigado. É isso aí mesmo. Valeu pelo seu testemunho. Obrigado, irmão. Ana? Alex, como eu já comentei com você, eu falei uma vez você no particular, foi ser bem rapidinho. Meu pai tinha úlcera no estômago e minha mãe procurava esses lugares, benzedeira, macumbeiro, onde falava que tinha cura, que minha avó morreu de câncer no estômago, então ele não ia no médico. E eu que dirigia, eu tinha que ir, eu e um irmão meu, a gente ia junto. E quando eu ia nesses lugares, eu ficava assim, se é verdade que você tá um espírito aí, eu estou duvidando que você está aí. Mas eu ficava no meu pensamento só. Eu achava que se tivesse alguém, ia ler. Né? Como eu não conhecia essa escritura. Agora eu pergunto para você, essas pessoas tinham algum espírito encarnado nelas? Ou elas eram mentirosas? Ou elas achavam que elas tinham? Existem os dois tipos eu de fui situação. bastante. Para você ter uma ideia, eu fui até daimista, se você quer saber. Eu não gosto nem de lembrar. Existem os dois tipos de situações. Nós sabemos disso porque o Novo Testamento nos diz isso, e nós vamos ver daqui a pouco alguns textos a respeito de estratégias do inimigo. Então, veja bem, existem pessoas que sofrem opressão, que é o quê? São pessoas que estão perto de pessoas ou de situações em que há pessoas que invocam, que participam, que praticam essas ações espirituais, sobrenaturais. Então, quem está perto, convivendo, pode sofrer opressão. Okay? Existem pessoas que estão diretamente ligadas, elas servem mesmo aos espíritos, não é? Elas prestam adoração, elas fazem oferendas, elas fazem orações, e elas estão Não, isso ligando. sim, mas eu estou querendo perguntar assim, ó, por exemplo, o espírito entrou dentro da pessoa, que nem um caboclo lá, você também sabe por causa da sua família. Claro. O caboclo entrou nessa pessoa? Sim, possuiu. E isso é um processo, né? No meio do ocultismo, dependendo das linhas aí que forem, isso é um processo. A pessoa, por exemplo, no caso que você citou aí, que é Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né, chamado baixo espiritismo, as pessoas elas são induzidas num processo de desenvolvimento.
ou seja, elas vão fazer a cabeça, né? Então, o que é isso? É fazer vários rituais para que a pessoa abra o seu corpo, a sua mente, invoque para receber. Ela está permitindo, convidando e chamando. Agora, não pense que isso só acontece no baixo espiritismo, não. Eu já vi isso acontecer em cultos evangélicos, conduzidos pelo pastor. Então, veja bem, vamos analisar friamente a questão. O que a palavra culto a Deus sugere para todos nós, indica para todos nós? Veja se você concorda comigo. Culto ao Senhor é uma reunião de pessoas cujo propósito é adorar, cantar, orar, ler a palavra dedicada ao Senhor. Tem uma pessoa ali que vai ser adorada, e é Deus. E o culto, essa palavra, propõe que aquela reunião ela é especificamente para adorar a Deus, correto? No entanto, no meio de muita situação de igrejas evangélicas, no culto acontece um monte de outras coisas, além de adorar a Deus, que não é um culto bíblico, porque culto bíblico é adorar a Deus, correto? Então, uma das coisas que é comum acontecer em cultos de certas linhas religiosas aí, é que os pastores eles seguem uma técnica, orações, com fundo musical, depois vai falando mais alto, depois vai até gritando, estimulando as pessoas a passarem por um processo indutivo, que é chamado na psicologia de histerismo, ok? Coletivo. E aí os ânimos, a emoção das pessoas vão ficando bem sensíveis, bem altas. E aí eles então começam, pasmem, porque é isso que acontece, eu já vi muitas vezes isso acontecer. E aí eles começam a dizer, se você está aqui, está doente, se você tem isso, aí faz uma lista de coisas, e ele diz, isso é uma opressão, isso é o inimigo. Então, se tem ali agora, então é que vai ser expulso agora. Então, e eu já vi alguns até dizerem para que as pessoas incorporassem, para que fosse expulso. Então, veja a sutileza que se cria uma situação num culto em que o foco agora em nome da expulsão demoníaca, é induzir as pessoas na prática isso. Porque eu já conversei com algumas dessas pessoas e o que elas fazem quando chega nesse momento se eu tenho alguma coisa que aconteça. Muita gente, quando vai para esses cultos de libertação, muitos vão com medo, já vão sugestionado psicologicamente a achar que o que de mal acontece na vida dela é espiritual, é o demônio. Então, quando a pessoa chega lá, ela chega não só sugestiva, mas induzida pelo próprio pastor ali a que se manifeste, se há algum demônio ali que se manifeste. Então, como que uma situação como essa é colocada no culto? Né? Agora, não apenas isso, vá para o Novo Testamento. Estude todas as passagens bíblicas em que houve possessão demoníaca e houve expulsão de demônio. Você nunca vai ver Jesus estimulando ninguém a se manifestar. Você não vai ver Paulo indo atrás de demônio, muito menos usando uma reunião de ensino da palavra para esse tipo de colocação. O que acontecia, na grande maioria das vezes, é que ou pessoas traziam pessoas endemoniadas para Jesus libertar, ou Jesus topava com alguém que era possesso e se manifestava na hora. Mas Jesus fazer culto de libertação, Paulo fazer culto de libertação, dizer venham todos porque vai haver libertação, quem tiver demônio vai ser expulso, isso não existe no Novo Testamento. Essa prática não é uma prática bíblica, não é uma prática da igreja. Isso foi desenvolvido exatamente vindo do meio espírita, do baixo espiritismo. Então, várias pessoas que se converteram do baixo espiritismo, quando se tornaram evangélicos, né, assim, do cristianismo, elas trouxeram consigo práticas assim: sal grosso, amuletagem, unção de objetos, não é? Ritos de bênção, pôr a mão na cabeça e tal.
passar debaixo de certas coisas, de ter objetos em casa ungidos para que proteja a casa. Ora, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não temos necessidade de nada disso. Então, todas essas práticas que hoje estão, inclusive no meio evangélico, são práticas que não vieram da palavra de Deus. Elas migraram diretamente do baixo espiritismo e foram introduzidas como práticas. Por exemplo, cultos de descarrego. Onde você vai ver na Bíblia a palavra culto associada a um culto de descarrego? Quem é descarrego? Eu sei que culto é para Deus, mas descarrego eu desconheço essa pessoa, né? Esse ser aí. Não é nem um ser. Pelo contrário. Eu não sei se foi em Jeremias que fala que Deus fala que não mexa com os mortos, né? Mais ou menos uma coisa dessa. É em Jeremias, né? Sim. Mas o que eu achava que eles não entravam na gente. Porque quando Jesus morreu, foi para a cruz, prendeu ele. Eles entram ou oprimem, mas principalmente entram quando a pessoa permite. Nenhum ser, nem Deus, nem o Espírito Santo pode habitar numa pessoa sem que essa pessoa permita, invoque. Nós temos livre-arbítrio para sermos dono de nossa mente e do nosso corpo, com Deus ou sem Deus. Nenhum ser espiritual pode habitar ou entrar numa pessoa sem que essa pessoa invoque ou permita, convide. É por isso que nas religiões que praticam possessão, as pessoas precisam desenvolver ou precisam fazer a cabeça, que é o processo de rito. Eu sei o que é isso. Para que ela abra e dê permissão, entendeu? Então, nesse caso, então todas essas experiências espirituais seduzem as pessoas. Seduz. Então, mas o que é isso? É o que nós estamos vendo Paulo dizer. Satanás e seus ministros usando essa questão até mesmo de se transformar em seres de justiça e de luz, não são. Com qual objetivo? Jesus diz lá em Mateus 24, com o objetivo de enganar. Mas lá em Mateus 24, nós vamos ver essa passagem depois, Jesus diz, se possível fosse, enganariam até mesmo os eleitos de Deus. Veja bem, se possível fosse... Margarete. Eu vou dizer isso. O que Jesus quis dizer? Ele disse que, então, eles fariam sinais nos céus, sinais e prodígios, e se possível fosse, enganariam, mas não vão enganar, até mesmo os eleitos de Deus. Por que um eleito de Deus não é enganado? Porque ele conhece... o Espírito Santo habita em nós. Não só isso. Porque ele conhece a palavra de Deus. Você pode até ter o Espírito Santo. Uma pessoa pode ser convertida e ter o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus também diz que nós podemos apagar o Espírito Santo. Pode ser que uma pessoa tenha o Espírito Santo, mas ela sempre teve uma curiosidade, sempre teve uma quedinha para o lado da adivinhação, o lado de consultar uma cigana, de consultar a sorte, que são... Como diz, um pé no céu, um pé no inferno, né? Exatamente. Então, essa pessoa... Isso, também. E aí ela começa a se envolver com esse tipo de coisa. Ora, se ela está se envolvendo, ela está o quê? Abrindo, né? Ela está se permitindo ser influenciada por aquilo. Então, agora, nós que, além de termos o Espírito Santo de Deus, também conhecemos a palavra de Deus, nós devemos ser espertos, né? Quando a gente olha para o céu e vê chegando aquela nuvem escura, mesmo estando sol onde nós estamos, a gente fala, vai vir chuva, deixa eu correr. Então, lê os sinais. Ora, se você vai numa igreja, conhece uma igreja ou uma instituição religiosa, que a base da instrução dela vem de espíritos, direto de espíritos, fique esperto. Isso já deveria ser um sinal para você de que não é esse o procedimento bíblico. O procedimento bíblico são pessoas ensinando a palavra de Deus e não falando com espíritos para dizer para você que o espírito disse para ela. Mesmo que esse espírito seja o Espírito Santo de Deus. Que ela diga, né? Ela disse que é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado. Ok?
Então, entendeu bem essa primeira estratégia, que é a questão sobrenatural, que é muito presente no mundo? Eu achava que era mentira, que eles não incorporavam nada, entendeu? Mas não são todos. Eu não duvidava tantos deles. Mas não são todos, viu? Não são todos. Tem muita mentira no meio. Tem muito sim, charlatão. Mas não se engane, existe sim possessão. Esse negócio de água com sal, uma vez eu falei para minha irmã que ela tinha essa mania. Eu falei, Cristina, se água com sal espantasse alguma coisa, o Titanic não tinha afundado, viu? Então, pois é. Acho que água com sal não salva nada. Pois é. Obrigada, Alex. Nada. Olha só, depois eu vou abrir Alex, um pouco. Oi, bom dia, pode falar. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não vejo muito assim a Igreja de Cristo, por exemplo, se entrar uma pessoa na igreja, né? E de repente, vamos pôr assim, ser acometida de demônios, né? Eu não vejo muito as igrejas de Cristo tendo assim, não é subestimando, mas assim, tendo capacidade para tirar. Eu acredito que muitos irmãos vão pensar assim, está doente, chama um resgate, chama alguém, né? Mas eu não vejo muito assim que nem outras denominações que dão muita importância, né? E que se alguém aparecer, surge irmão que você não sabe nem de onde que veio a pessoa e todos ali na oração, como é que fala? Na imposição de mãos e sei lá, coisas desse tipo, né? Sim. Então, você acha que a Igreja de Cristo assim é só mais o estudo e não tem a prática, não tem, sei lá, como num trabalho, não tem o estágio, não tem, sei lá, alguma coisa relacionada? O que acontece são duas coisas, né? Uma é que no conceito de igreja como congregação, isso desde das congregações do primeiro século, tanto que nós temos registrado no Novo Testamento, quanto que nós temos registrado nas cartas dos pais da igreja, segundo século, ali terceiro século, e na história geral da igreja, o último lugar que Satanás iria querer peitar alguém é na igreja, no culto principalmente, entendeu? Não é essa a estratégia quando se tem a verdade em prática que Satanás vai ser tolo de fazer. Ou seja, nas reuniões de adoração ao Senhor, você não vai encontrar esse tipo de coisa na Bíblia acontecendo. Os eventos de possessão, eles aconteciam fora, na rua, caminhando, ensinando, ou alguém trazendo essa pessoa até Jesus ou até os apóstolos. Isso não acontecia no ambiente de culto, igreja no sentido culto, ajuntamento dos cristãos. Ok? Então, a primeira questão é, na Igreja de Cristo, no geral, não acontece esse tipo de procedimento, e eu estou agora dizendo Igreja de Cristo, me referindo às reuniões de adoração, às reuniões que a igreja promove. Não acontece, para mim, por um motivo muito óbvio, né? Porque são reuniões em que o foco é Deus, é de adoração, então isso não é normal acontecer, não acontece comumente mesmo, nem deveria. E nós não temos histórico nem na história da igreja e nem no Novo Testamento, ok? De coisas acontecerem assim em ambiente de igreja reunida, de culto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você vê, por exemplo, em Natal, época de Natal, época de Ano Novo, época de grandes eventos, né, jogo de futebol, são milhares de pessoas ali juntas, e você já ouviu, talvez já tenha, mas é raríssimo, né? Você já ouviu algum caso de pessoa endemoniada? No centro da cidade foi preso ou a polícia enfrentou uma pessoa endemoniada. É muito raro, mas muito raro você ouvir qualquer notícia de rádio, televisão, jornal ou presenciar normalmente na vida normal das pessoas, mesmo em épocas de grande aglomeração de seres humanos, você saber de alguém que foi possuído pelo demônio e jogou 5 para cima, quebrou corrente,
deu pulo de 10 metros. Não tem isso. Não existe isso. Não é? É raríssimo acontecer algo assim. Raríssimo. Então, não apenas, o que eu quero dizer é que não apenas não acontece em ambiente em que a palavra e a verdade e a adoração a Deus está acontecendo, como também no meio da população, de grandes aglomerações, ou no dia a dia das pessoas, você muito raramente vai ouvir algum caso de possessão demoníaca. Onde essas possessões, em tese, acontecem? Nos lugares onde as pessoas vão para esse propósito. Se o propósito é incorporar um espírito de algum parente que já morreu, que não é, né? Se o propósito é consultar um espírito, se o propósito é mesmo num culto evangélico, mas que naquele culto o que se está pregando e desenvolvendo é um chamamento para descarrego, para possessão, aí pode até ser que aconteça. Então, são nesses lugares em que as pessoas já vão ou sugestionadas, ou sabendo do que vai acontecer ali, né? E por invocação, chamamento, indução, para esse tipo de coisa, como, por exemplo, expulsar demônios, é que essas manifestações acontecem, Bia. Então, isso não é comum. Agora, a segunda parte é, eu concordo com você, que na Igreja de Cristo, por conta dessas duas coisas que eu falei, não acontecem em cultos e não acontecem nem na vida normal, no dia a dia das pessoas, a não ser que elas estejam em reuniões específicas para isso, que acontece, é que nós vacilamos um pouco, porque nós não ensinamos esse assunto nas igrejas. Se acontecer de você topar com uma pessoa possessa, o que você faz? Né? Eu creio que a maioria vai fazer o seguinte, correr. Né? Vai sumir dali. Com certeza, Alex. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Mas por que isso? Porque isso não é tratado. Isso não é conversado às vezes. E isso pode ser um problema. Em que sentido um problema? Bem, até um dia uma pessoa passar por uma experiência assim, e a partir dali ela começa até a crer naquilo de uma forma diferenciada. Eu já vi várias pessoas religiosas, cristãs, entre aspas, né, dentro da esfera cristã, católicos e tudo mais, que debandaram, por exemplo, para o espiritismo porque tiveram uma experiência de conversar com alguém que já morreu, ou receber uma mensagem de alguém que já morreu. E aí essa pessoa ou deixou de ser cristão ou vive uma vida dupla, religiosamente falando, ok? Contrário à palavra de Deus, mas se diz cristão, no entanto, ela não só acredita, mas ela também frequenta e consulta esse tipo de coisa. Então, agora eu concordo com você. O assunto é interessante, né? Mas deixa eu só concluir aqui. Então, eu concordo com você. Eu já tive experiência de exorcismo, né? Eu já passei por uma experiência em que fiz a expulsão de uma pessoa possuída. Então, não tive mais experiência, tive uma só, mas já tive algumas outras experiências de sentir opressão. De, por exemplo, fazer estudo bíblico na casa de uma pessoa que mexe com essas situações. E Jesus falou isso. Jesus desceu do monte, o pai trouxe um garoto que estava sendo possuído, e aí os discípulos não conseguiram expulsar. E aí o pai chegou para Jesus então disse, olha, esse tipo de casta só sai com jejum e oração. Então, em certas situações de embate espiritual, você vai dar um estudo bíblico para alguém que mexe com a área do espiritismo, né? Então, eu aconselho você a jejuar, a orar, a ter pessoas orando por você, a se preparar bem, porque pode ser que aconteça algumas coisas estranhas, né? Talvez não haja possessão, mas talvez você sinta um ambiente pesado. Você já sentiu isso? Alguém aqui já, por exemplo, chegou num local e acabou de ter uma briga, mas ninguém falou nada, e você sente aquele ambiente pesado, você sente às vezes até uma presença. Então, tem certas coisas que são sobrenaturais. É inevitável isso acontecer. Mas nós temos que estar espertos, preparados e sabendo, ó, eu estou com o Senhor aqui e arreda Satanás, né? O nome de Jesus pode ser usado e assim por diante. Vamos lá para algumas conversas, então, agora.
Alex, por favor, dentro desse mesmo aspecto, você disse que para a Ana que algumas vezes pode ser incorporação. Se nós não nos comunicamos com os mortos, essa incorporação é do próprio Satanás, dos seus anjos, então nunca é com uma pessoa que morreu. Não. É sempre com um desses anjos que estão a serviço de Satanás. Veja bem, você concorda que nesse exato momento nós estamos sendo observados por seres espirituais? Nós temos o Espírito Santo e nós somos protegidos do Senhor normalmente, por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, Satanás ele é o grande acusador. E nós somos observados por seres espirituais, quer anjos, quer anjos caídos, ok? Então, eles estão agindo e atuando. Eles não podem operar nos filhos do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo em nós. E se nós não dermos brecha, não vacilarmos, estamos bem, ok? Tá. Então, morre uma pessoa. Aí, a neta vai num local em que o médium recebe o espírito que se apresenta como sendo a avó, que morreu. E aí, esse espírito diz, minha neta, você lembra daquele dia que eu ensinei você a fazer tricô? E nesse dia só estava a neta e a avó na casa. Não tinha mais ninguém. E aí é um ardil. É um ardil. Ou seja, essas informações, elas podem muito bem ser usadas por anjos caídos, porque eles assistem a gente. Eles veem como se fosse um reality show, não é? Do ponto de vista espiritual, é assim. Por exemplo, nós vamos ver um texto logo mais em que o próprio apóstolo Pedro diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao redor como um leão, procurando devorar alguém. Então, o que isso significa? Pois não. Quem der mole, ele vai tomar conta. Isso, pronto. Acabou. Exatamente isso. Agora, outra coisa, não tem uma passagem que fala que as portas do meu reino estão fechadas para... Não tem uma coisa assim que Jesus falou? Não, as ele portas... Bom, que eu sei, que eu lembro, a palavra porta, ele vai usar, se referindo a ele mesmo como sendo a porta, né, onde entram, e depois ele diz que a igreja... as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso. Sim, essa passagem também cabe. Quer dizer, se você estiver vigilante, se você não der bobeira, você tá dentro, ou está na luz ou está nas trevas. Não tem acordo. Né? Agora, o curioso e interessante é que esta passagem que Jesus falou em Mateus 16, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é? Porque a igreja, que sou eu e você, é poderosa, ele está querendo se referir à seguinte atitude. Se o inferno fosse um castelo, e nesse castelo tivesse um portão gigante, bem forte, prendendo as pessoas lá dentro, a igreja ela é poderosa para derrubar as portas do inferno. Então, Jesus usou uma expressão militar quando ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nós temos o poder em Cristo de derrubar as forças do mal, do inferno, e tirar pessoas de lá. Isso inclui, inclusive, a expulsão demoníaca. Nós temos esse poder espiritual por conta do Espírito Santo. O ponto é, o poder está aqui, mas eu sei usá-lo? Né? Eu uso ele? Eu tenho coragem para usá-lo? Esse é o problema. Não é o poder. Tem base, tem que ter estrutura. O problema não é o poder, o problema é quem está com ele. Não adianta você pegar a espada de Golias, de 20 quilos, e você não souber manejar, conseguir usar, né? Não adianta. Muito bem, tá, obrigado. Obrigada, Alex. Tá. Aí tem o Sérgio, é isso, Sérgio? Tem mais alguém aí? Isso, Alex. É só uma contribuição, só uma pequena contribuição.
como a maioria, eu acho que sabe, se não todos, eu tenho problema de epilepsia, desde os 2 anos de idade. Ou seja, mais de 60 anos. Bom, eu vim de uma denominação. Então, nessa denominação, eles usavam instrumentos musicais. E a vida de uma pessoa, como eu, né, pessoas que têm problema, ela tem que ser uma vida meio que pacata. Ela não pode ser muito parando e ela não pode ser agitada, porque não, nem numa risada que eu dê muito expansiva me dá ausência. Então, nessa denominação, quando entrava a guitarra, a bateria, ela me dava ausência e eu caía nos bancos. Aí vinha aquelas diaconisas lá, já com a mãozinha levantada, né? Eu dava cada olhar, eu nunca deixei encostar a mão, eu dava cada olhar para elas que elas sabiam, né? Que eu baixava, eu levantava assim, ó, aqui não, né? Eu sabia qual era o problema. Então, isso é só para a gente saber que muitas vezes é um problema da gente, orgânico, mas que orgânico que tu não vai suportar com tudo aquilo ali. Então, irmãos, é isso que eu quero deixar claro. Eu contribuo nesse sentido. Né? Tu não está possesso de nada, tu não tem nada, e é um problema teu físico que tu tem faz muito tempo e tu não suporta aquela barulheira. Muito obrigado. Muito, muito importante o que você está colocando aqui. Vocês sabem que alguns transtornos mentais na história da humanidade, alguns não, todos os transtornos mentais na história da humanidade, até um certo ponto, a Idade Média, era tratado exclusivamente como problemas de possessão, problemas sobrenaturais. Então, a ciência ela foi evoluindo a tal ponto que nós já conseguimos, sim, agora diagnosticar, tratar e até entender que muitos transtornos mentais são orgânicos, são mentais. A epilepsia, e tem até uma tradução antiga da João Ferreira de Almeida, que fala sobre o garoto, esse garoto que espumava, diz lá que ele era epilético, epilepsia. E a epilepsia era tido como uma possessão demoníaca, assim como a lepra era tida como uma doença espiritual também, do mal, né? Que é a hanseníase. E há, sim, algumas doenças que podem ter causa sobrenatural. É possível, sim. Mas não é como se colocava, como se entendia. No caso da epilepsia, por exemplo, existem vários níveis de processo epilético e é uma descarga elétrica, né, cerebral. O nosso cérebro ele trabalha com comunicação e de energia bioquímica e, às vezes, existe uma explosão. Eles te explicam assim, o médico, Alex, ó, 2 fios, quando tu dá aquilo ali, é como se fosse 2 fios, né, mesmo polo, que se chocam, para eles conseguirem fazer a gente e aí dar a queda, né? Pronto, essa é a explicação que eles passam para a gente. Isso. Então, e algumas pessoas, elas vão para esses cultos e essas pessoas têm alguns transtornos mentais, como esse, por exemplo, né? E aí o que acontece? Acontece ali uma crise e aí pronto, é demônio. E aí vai, né? Então, isso até, aí essa ignorância alimenta essa mítica toda aí, tá bom? Oi, João Verdun. Alex, Oi, Margarete, boa noite. O João está ali na frente, Margarete, depois vai você. Te agradeço. Eu vejo que o mundo religioso é como você falou aí mesmo. Todo sofrimento do ser humano, as tribulações, eles atribuem ao poder de trevas, né? Para que eles possam dominar as pessoas em cima desse entendimento. Mas se olhamos lá para João 14, 23, 24, se alguém me amar, né, obedecerá minhas palavras, meu Pai e eu, nós viremos e faremos morada nele. Quando a palavra diz que ele mora em nós e ele dá um espírito, a gente tem um exemplo de Jó. Ele foi na presença de Deus para poder... Ele disse, olha, tu cerca ele
Por isso que ele está feliz. Então, se nós somos felizes hoje, nós temos que entender também que assim como Deus permitiu a aprovação de Jó, porque ele amava e Deus era um homem íntegro, Deus confiou nele, Deus confia em nós também. Por isso nós sofremos tribulações, perseguições, porque somos cristãos, e essa porteirinha vai abrir também para nós também, e nós vamos sofrer, só que nós temos essa convicção de que todas as provações nós temos, como a Bíblia diz, né? O que está em nós é muito mais poderoso, então nós não vamos temer nem a morte, né? Então por isso que nós temos que crer no que a Escritura diz. Olha, só tenho que te agradecer aqui, antes da Margarete falar, porque você trouxe outra coisa fundamental aqui. Extremamente fundamental e necessária da gente conhecer. É o seguinte, existe uma mítica nossa, como cristãos, de que porque nós somos protegidos por um ponto de vista e temos o Espírito Santo em nós, nada que o diabo faça vai poder nos afetar. Cuidado com esse pensamento. Veja bem, Jesus sofreu ou não sofreu as consequências de um plano de Satanás na vida dele? Sofreu ou não? Sim. Sofreu. Jesus também não disse que aqueles que creem nele, que seguem a ele, que ele faz morada, também sofreriam perseguição? Por causa Sim. dele? E quem é que persegue os cristãos? Quem está por trás? Satanás. Pois é. Então, cuidado. Porque então, veja bem, não é porque nós somos cristãos, temos o Espírito Santo e a proteção de Deus, que nós estamos totalmente resguardados da mentira, da inveja, da doença, da morte física, de sofrer com a consequência financeira do país, de ficar desempregado. Não. Nós somos como qualquer pessoa vivendo na Terra. Agora, nós temos o favor de Deus? Temos. Mas isso não quer dizer que nós não sofremos a perseguição e os intempéries desta terra. Porque a nossa esperança vai além disso. Nós sabemos que mesmo que o nosso corpo seja corrompido, se tivermos em Cristo, nós seremos salvos. Pois bem, os cristãos do primeiro, segundo, terceiro século, que morreram nas arenas romanas, morreram lá com aquelas mortes horrorosas, queimados vivos e tal. Quem que estava por trás, perseguindo eles e até promovendo a morte deles? Satanás. Então você entenda bem, o evangelho que há em você, a salvação que há em você, ela não garante, e Deus nunca garantiu, que nós não sofreríamos nesta terra. Pelo contrário, ele disse que nós íamos sofrer. Agora, o que ele disse é que nós não entraríamos em condenação, que nós passaríamos da morte para a vida e que nós já teríamos a salvação, independente do que acontecesse com a gente. Por quê? Porque pode ter algum cristão e ele pensa assim, nada vai acontecer de mal comigo, porque Deus me protege, até o dia que acontece alguma coisa de mal. Aí essa pessoa perde a fé. Aí essa pessoa fica, por que aconteceu isso comigo? Onde estava o Senhor e tal? Por quê? Porque a fé dela se resumia ao bem-estar. E Deus não prometeu para nós bem-estar aqui. É uma guerra aqui. É uma luta aqui. Nós estamos lutando contra forças espirituais. Então, fique esperto. Tá bom? Exatamente. Margarete, você ia falar alguma coisa? Ô, meu querido, boa noite. Boa. Eu queria dizer o seguinte, aqui Jesus, porque no Mateus 7, 23, isso. Jesus fala que ele não vai essas pessoas, ele vai falar que... O que ele está querendo dizer com isso? Que ele fala explicitamente, então lhes direi explicitamente, apartado de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando as pessoas aqui no 22, elas falam que, Senhor, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos milagre, ele vai... não conheço vocês. Porque, na verdade, é muito menos tipo, porque o que ele mandou, o que ele vai mandar os meninos fazer lá na frente é fazer discípulo. Ele não fala no 28, Mateus 28, ele não fala, vocês vão fazer discípulo, vocês expulsam demônio, vocês fazem isso, ele só falou de fazer discípulo e tal. Nem tem como Leia o 21. Você está com a Bíblia aberta aí? Leia o 21. Leia o 21.
nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Pronto, para um pouquinho Muitos aí. Para um pouquinho aí. tá. Quem que Jesus disse que entra no reino dos céus? Quem faz o quê? Nem todo que diz Senhor, Senhor A entrará no vontade reino do dele. Isso. mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Isso. Então, para alguém entrar no céu, ela tem que fazer a vontade do Pai. Não é isso que Jesus disse? O Pai. Tá, então, a chave para uma pessoa ser salva é ela obedecer, fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus disse. Agora, Jesus não disse que uma pessoa que pratica sinais, prodígios, milagres em nome dele, quer dizer que essa pessoa é dele. Nós acabamos de ver que o próprio Paulo está dizendo que Satanás e seus anjos podem se transformar para enganar. Nós vimos Jesus dizendo, nesse texto, o versículo 22, Jesus está dizendo que muitas pessoas vão chegar lá enganadas, e vão dizer, mas Senhor, eu curei, preguei, expulsei demônio, fiz milagres em teu nome. E aí Jesus diz, eu não conheço vocês. Por quê? Porque essas pessoas, elas creram e elas entregaram as suas vidas, mesmo em nome de Jesus, a confiar nas experiências espirituais. Cura, milagres, sinais e prodígios. Mas não são essas coisas que salvam uma pessoa. O que salva uma pessoa? Fazer a vontade do Pai. Então, qual é a sua, a minha, qual é a nossa responsabilidade para sermos salvos? Fazer a vontade do Pai, não é isso? Agora, fazer a vontade do Pai. Sim, mas como é que alguém vai fazer a vontade do Pai se ela não sabe qual é a vontade do Pai? Para eu fazer a vontade de Deus, para eu obedecer uma ordem, eu preciso conhecer essa ordem, saber. Aí qual é o problema? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Qual que é o problema? É uma pessoa que quer fazer a vontade do Pai, sinceramente, entregar a sua vida para seguir as ordens de uma outra pessoa que está dizendo para esta aqui quais são as ordens de Deus. E aí, em vez dessa pessoa ir direto a Jesus e a Deus, ela entrega a confiança da vida dela a alguém que está dizendo a vontade de Deus para ela. E esta pessoa pode ser um falso profeta. Sim, com certeza. Essa pessoa pode ser um falso profeta tipo lobo, do versículo 15, aí do texto, Mateus 7. Que Jesus diz, é um lobo disfarçado de ovelha. Ou ela pode ser um falso profeta enganado, que é alguém que creu numa mentira e reproduz essa mentira como se fosse verdade. Está entendendo? Então, veja bem. Então, olha só. Então, quando Jesus disse que só vai para o céu quem faz a vontade de Deus, Jesus está querendo dizer o seguinte, conheça a vontade de Deus, saiba o que Deus diz, seja esperto, isso tudo está na palavra de Cristo, Novo Testamento. Conhecereis a verdade vos libertará, a minha palavra é a verdade, e assim por diante. Agora, quando esta pessoa entrega a sua vida a um terceiro, e esse terceiro está dizendo que ele está falando o que Deus disse para ele falar, aí que está o problema. Esse é o grande problema. Então, aqui nesta sala, todos vocês têm o dever de criticar, observar, questionar o que eu estou falando aqui. Porque eu estou conduzindo um pouco essa audiência. Então, vocês não podem acreditar em tudo que eu falo. Vocês têm que desconfiar mesmo. E por que tem que desconfiar? Porque Jesus disse isso. Jesus disse, se alguém vos apresentar como profeta, cuidado que ninguém vos engane. Ele disse lá no versículo 15 de Mateus 7, cuidado que ninguém vos engane. Então, toda vez que alguém se apresentar falando a palavra de Deus para você, meu irmão, mesmo sendo um irmão que você confia, nunca perca o seu poder de crítica. Nunca perca o seu poder. Por quê? Porque a salvação é individual. Eu não salvo ninguém. Eu não garanto salvação de ninguém. O único é Jesus. Então, a nossa salvação, a sua salvação, é da sua relação com Jesus em obediência à palavra de Deus, no que Jesus diz, não no que eu digo. Agora, o que eu digo pode ser o que Jesus diz, sem dúvida nenhuma. Mas isso não faz
isso não fere o fato de que você precisa ficar esperto. Então, só para fechar o comentário, lá em 2 Coríntios, capítulo 14, quando Paulo está falando sobre o culto da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo disse o seguinte, ele disse, e quando alguém vier com a palavra, que seja 2, quando muito 3, e os outros julguem. Então, num culto, quando alguém estiver ministrando a palavra, o que o apóstolo Paulo disse que os outros, eu, você que estamos ali ouvindo a palavra, devemos fazer? Julgar. O que é julgar ali? É o julgamento analítico, não é o julgamento condenatório. Você tem que estar esperto para ver se aquele irmão não está falando bobagem. Ele não está falando besteira, está ensinando algo da mente dele. Está entendendo o ponto? Então, Satanás, ele vai investir pesado no mundo sobrenatural para nos desviar da verdade. E se ele precisar usar o nome de Jesus e se passar por Jesus, ele vai. Se passar por um anjo, ele vai. Qual é a nossa fonte de garantia? A vontade do Pai, que foi trazida por Jesus, que consta no Novo Testamento. Então, conheça a palavra de Deus, que isso vai te garantir libertação do engano, da mentira. Ok? Ok. Não, o Alex, Alex? Oi. Não, o que eu estava vendo ali, porque acho que eu escutei alguém falando, uma moça falando sobre que a gente, da igreja de Cristo, não espere demônio, aquela coisa toda, tinha que se preparar. Aí eu lembrei, falei, mas Jesus disse que não vai reconhecer as pessoas que esperem demônio. Aí eu lembrei dessa passagem, por isso que eu fiz o comentário. Sim, não, ali é outro contexto. Ali é no dia do juízo, no dia da volta dele, infelizmente, vai ter muita gente lá sincera. Mas que não vão, porque sinceridade não salva ninguém. Se sinceridade salvasse alguém, então, pelo fato de uma pessoa não saber que ela tem câncer, ela nunca morreria de câncer, porque ela é ignorante, né? Então, ela não sabe. Eu não sei, então não está acontecendo. Não é porque você não sabe de uma coisa que você não vai sofrer as consequências. O estelionatário é assim, ele faz você crer numa mentira até arrancar dinheiro de você. E você faz sinceramente, mas vai sofrer os efeitos disso. Então, sinceridade não leva ninguém para o céu. É Jesus quem leva. Né? Mas muito obrigado. Olha, nós temos mais... Tudo bem, nós temos mais aí uns 12 a 14 minutos, então eu vou caminhar um pouquinho aqui, e depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta e tudo mais, aí pode mandar também no pessoal, tá bom? Mas eu preciso dar uma caminhadinha aqui, aí eu peço a sua compreensão. Porque o assunto é muito interessante, né? Então, olha, Mateus 24, 24 é aquilo que a gente já falou, né? Outra estratégia de Satanás sobrenatural, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar. Então, me diga uma coisa. Diante disso que o nosso Senhor Jesus falou, você pode afirmar que uma pessoa que opera sinais e prodígios só porque ela demonstra esse poder, seja uma religião ou uma pessoa, isso significa que ela é de Deus? Não. Não, exatamente. Então, nosso Senhor Jesus, ele já afirmou aqui, em outros textos também, que a nossa fé, ela não pode ser fundamentada em sinais, milagres e prodígios. Não pode. Uma pessoa que fundamenta a fé dele no que ela vê, ela é discípulo de Tomé, naquela época que ele estava errado. Tomé é aquele cara que diz, eu só acredito vendo. Né? E aí Jesus aparece e fala, tá, eu estou aqui, põe a mão aqui. Ó. Ah, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus falou, você creu porque você viu? Então vou dizer uma coisa para você. Felizes, ou seja, mais feliz do que você, serão, usa o futuro, aqueles que vierem a crer sem ver. O que significa isso? O que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer que mais bem-aventurado é aquela pessoa que a fé dela não se baseia no que ela vê. Mesmo ali sendo Jesus aparecendo. Porque o que para Jesus importa não é o que a gente vê, isso é perigoso, e o que a gente sente. O que importa é a nossa obediência face à vontade de Deus expressa no Evangelho. Esta é a chave da salvação. Entendeu? Então, quando eu vejo sinais e prodígios acontecendo, eu entendo que Deus pode curar ainda.
Eu não tenho dúvida nenhuma com isso. Deus pode curar. Agora, também precisamos tomar cuidado, porque essa é uma área que Satanás milita muito, e ele usa muito para enganar. Se a gente não estiver esperto, é enganado. Ok? Então, ficou claro aqui que existem algumas variedades de situações que o próprio Jesus a Bíblia, o Novo Testamento, nos alerta sobre manipulação sobrenatural. Está vendo aqui? É bem claro isso, né? Tá. Olha, 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Ou seja, para que Satanás não ganhe de nós na igreja. Está falando para cristãos. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, o cristão que não se preocupa com o inimigo, não conhece as estratégias dele, ele está ignorando os desígnios. E o que Paulo está dizendo aqui? Que é para a gente não ignorar. Fique esperto. Você tem que... porque se você for uma pessoa ingênua com relação às estratégias do inimigo, de Satanás, ele pode alcançar vantagem em você, sobre você. Entendeu o ponto? Então, e é exatamente essas questões ocultistas, a curiosidade, a superstição, que Satanás tem enredado muita gente e até tirado da própria igreja, por conta de experiências. Eu tenho pessoas que eu amo muito, que fizeram parte da minha vida, no sentido de até pregar o evangelho para mim, que por causa de experiência sobrenatural, hoje não estão mais na igreja. Saíram da igreja, porque tiveram uma experiência sobrenatural. E em vez de ficarem com a palavra, eles permitiram que a experiência vivida se tornasse maior do que a palavra. Eu estava lá, eu vi acontecer. E daí você vê acontecer? Não é? Paulo já não disse, mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue, mesmo Jesus não está dizendo, mesmo que alguém faça prodígios e sinais grandes, fica com a palavra. Já devia estar esperando, já devia estar esperto com relação a isso. Não é? Então, em 1 Pedro 5,8, Pedro vai dizer, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, olha a estratégia que ele usa aqui. Ele está sempre ao redor, ele está procurando uma brecha ao estilo de um leão, que ruge durante o ataque, procurando alguém para devorar. E como é que nós resistimos firmes na fé? A palavra fé aqui não está no sentido daquele sentimento. A palavra fé aqui está no sentido de você se manter no caminho. Você sabe que no Novo Testamento existe 23 termos que o Novo Testamento usa para se referir à Igreja de Deus. Eu acabei de falar uma aqui, Igreja de Deus. Igreja de Cristo, Igreja, o Caminho, Assembleia dos Santos, Igreja dos Primogênitos, Assembleia de Deus, Igreja do Nazareno, e aí vai. E uma delas é fé. Então, às vezes o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo diz, e alguns abandonaram a fé. O que significa isso, abandonaram a fé? É um termo aplicado também ao sentido da igreja. Eles abandonaram a igreja, abandonaram a Cristo, abandonaram a fé. Então, resistir firme na fé significa não desistir do caminho. Apesar do que aconteça, continue em Cristo. Fique firme na fé que você professou em Jesus. É esse o ponto aqui. Agora, olha só, certos de que sofrimentos iguais, tá vendo? Então, os cristãos sofrem? Sim. Isso é uma característica nossa. Só de viver no mundo sem Deus, a gente já sofre. Não é? Então, igual aos de vocês, estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ok? E aí, para concluir essa questão desse ponto aqui de estratégia espiritual, Lucas 4,13, em que diz lá, passadas que foram as tentações de toda sorte, aqui é o texto da tentação de Jesus no deserto, lembra? Está em Mateus, Marcos, Lucas, Jesus foi tentado lá no deserto, logo depois do batismo. O texto está dizendo que passadas, então, foram as tentações daqueles 40 dias, né, de toda sorte. Olha o que diz aqui no final do versículo 14, ó. Apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então, se agora você está vivendo um momento de graça, a sua fé está bem, você está tranquilo, glória a Deus.
Mas uma coisa eu posso te avisar, até o momento oportuno, porque foi assim com Jesus. Jesus não foi tentado somente no deserto naqueles 40 dias, não. O texto deixa muito bem claro aqui, né? Então, qual é a estratégia de Satanás? De vez em quando ele volta para ver como é que você está. E ele vai te cutucar, e ele vai tentar te tirar. E ele vai usar pessoas para isso, ele vai usar tentações para isso, desejos que você tem, ele vai usar o que tiver para poder tirar você do caminho. E ele vai perder uma batalha, beleza, ele dá um tempinho, mas depois ele volta de novo, é até o momento oportuno. Não é? Há um texto em que Jesus diz que uma estratégia de Satanás é que uma pessoa lá expulsou o demônio dela, a casa está limpa, está varrida e tal, né? Aí, depois de um certo tempo, Satanás volta para ver como é que está e traz outros 7 demônios juntos. O que Jesus está querendo dizer com aquilo? Está querendo dizer o seguinte, se você tem sua vida limpa, mantenha, cuidado. Porque se você vacilar, quando um outro momento que Satanás volta, pega você no vacilo, pode ser que seu estado se torne pior do que era antes, até. Você já viu irmãos assim? Você já viu irmãos que abandonaram a fé e a vida deles se tornou uma coisa horrorosa, muito pior do que era antes? Né? Isso acontece às vezes. Né? Agora, tem outros irmãos que abandonam a fé e ficam ricos, ficam, do ponto de vista humano, estão bem pra caramba, mas, do ponto de vista espiritual, estão péssimos também. Então, tem de tudo nesse mundo, tá? Tem de tudo. Ok? Então, até essa passagem aqui, tem outras, mas nós não vamos tratar. Deu para entender que uma estratégia que Satanás usa é essa estratégia sobrenatural? Porque na próxima quarta nós vamos falar da outra estratégia que a Simone falou também, né? E o José falou, que é pessoas. E aí nós vamos ver como o Satanás usa pessoas agora. E a primeira que nós falamos foi a questão sobrenatural. Ficou claro isso? Alex, a Glaucia está pedindo a palavra claro. Bastante. Tá bom, Glaucia, vamos lá. A gente tem mais uns minutinhos, então fale. Abre o teu áudio, abre o teu microfone, Glaucia. Boa noite, irmão. Só vou falar rapidinho, só porque eu fiquei em dúvida uma coisa. Tá bom. Em Atos 2,17, está escrito assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vós e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Certo. Então tem muita gente que se apega nessa palavra para falar que não está na Bíblia. Eu profetizo, eu tenho visões. E o que quer dizer esse aqui que Deus está falando? Muito bem, muito bem. Eu não vou ter condição de tempo de te dar um estudo sobre essa passagem, mas eu posso apenas dar um toque aí em Atos 2, mas só para você ver, você está aí em Atos, né? Então, olha o versículo, Atos capítulo 2, dá 17. uma olhada. Eu sei, mas é um pouco antes ali. Tá. Do Pentecostes? Isso. Não, é exatamente Atos 2 ainda, né? E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar muito assim. Eu quero que você veja o versículo 16, que vem antes aí. Tá. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Tá. Veja bem, quem é que está falando aqui nesse momento? É o apóstolo Pedro, tá? O apóstolo Pedro. E ele está falando o quê? O que está acontecendo ali? O Espírito Santo... O Joel falou. Mas o Espírito Santo, ele veio e desceu, né? Pousou ali nos apóstolos, e os apóstolos passaram a falar a línguas estranhas, ou seja, para eles, né? A língua daquelas pessoas que estavam ali, um milagre, um poder sobrenatural.
E algumas pessoas começaram a questionar, correto? Uhum. E aí, no versículo 16, Pedro diz, mas isto que ocorre, ou seja, o que está acontecendo agora, aqui, neste momento, é o quê? É o que foi profetizado por Joel. Então, veja bem. A profecia que foi feita há séculos antes, pelo profeta Joel. Numa profecia de simbologia apocalíptica, de revelação, dizendo que quando acontecesse isto, ou seja, o meu espírito seria derramado e as pessoas iriam isso, aquilo outro. O que foi que Pedro disse? Ele disse, o que está acontecendo agora aqui, o que vocês estão vendo, é o cumprimento da profecia de Joel. Então, aquilo se cumpriu Naquela época. naquele momento, ok? Para ele era nos últimos dias. Isso. Aí ele diz, nos últimos dias, então, acontecerá isso. Então, aquilo se concretizou ali. Mas o que é que da profecia se concretizou ali? Ele disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Agora, toda a carne é impossível. Por que é impossível? Porque enquanto nós estamos nesta sala, já morreram alguns milhares de pessoas no mundo inteiro sem que o Espírito tivesse habitado nelas, correto? Então, assim, o que essa profecia quer dizer? O que ela está querendo dizer é que, para o judeu, na época de Joel, e até na época em que isso aqui está acontecendo, existia dois tipos de pessoas no mundo. Existia o povo de Deus, os judeus, e o resto, que eram chamados de gentios. Dois tipos de público. E aqui, Joel está dizendo que o Espírito dele, de Deus, seria derramado sobre toda a carne. Opa, o que é toda a carne? Judeus e não judeus. Só que neste dia, que parte dessa profecia se cumpriu? O Espírito foi derramado sobre quem? Gentios ou judeus? Sobre os judeus. Judeus, porque os apóstolos eram judeus. Sim. Correto? Sobre os apóstolos. Então. Exatamente. E os apóstolos pregaram uma palavra que incluía o batismo, que era para que quem fosse batizado, o Espírito Santo passaria a habitar nessas pessoas. Correto? Ah, sim. Então, isso aconteceu primeiro com quem? Com os judeus. Mas e sobre meus servos e servas, que você também leu, dizendo até sobre meus servos e servas também. Então, ele está fazendo uma distinção. A primeira é vossos filhos e filhas, os judeus. A segunda é até sobre meus servos e servas. E aí, por que essa distinção? Porque são dois grupos aqui. Então, quando que o Espírito Santo também desceu sobre alguém que não era judeu? Completando... Casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, exatamente. Então, e quem era que estava lá? Quem foi a pessoa que Deus escolheu para ir lá, para que o Espírito descesse, inclusive sobre ele? Pedro. Que está aqui pregando. E você lembra olha como a Bíblia é. Você lembra que lá em Mateus, capítulo 16, quando Jesus disse, quem que o povo diz que sou eu? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, filho de Deus e tal. E aí Jesus falou, tu és, então, Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Jesus disse para Pedro uma profecia. Jesus disse, Pedro, dar-te-ei as chaves, no plural, do reino dos céus. E tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Pois bem, quem foi a primeira pessoa a pregar o evangelho, cujo espírito foi derramado para o povo judeu? Pedro, aqui em Atos 2. Quem foi a pessoa que pregou pela primeira vez o evangelho para um não-judeu e o Espírito Santo desceu? Pedro, na casa de Cornélio. Então, quando Jesus disse, darei a você, Pedro, plural, do reino dos céus, quem foi que pregou primeiro para os judeus? Quem foi que pregou primeiro para os gentios? Agora, não é todo judeu que creu em Jesus. Não é toda a carne. Não, é toda a carne. Isso, é no sentido simbólico, para dizer judeu e não judeu. Naquela época ainda. Isso. E por quê? Entendi.
Entendeu? Porque não foram todos os judeus que se batizaram e creram em Jesus, assim como também não são todos os gentios que creem em Jesus e se batizam também. Então, quem é? É aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Estes, sendo judeu ou não, se eles em Cristo se arrependerem e seguirem e obedecerem, aí o Espírito é derramado sobre ele. Então, é esse o contexto aqui. Ok? Amém. Obrigada, viu? Eu espero que tenha dado para entender. Obrigada. Entendi tudo certinho. Ótimo. Sérgio, você está com a mão levantada? É para a Jura? Para você? É para o Paulo César, que ele mandou um WhatsApp aqui para mim fazer a pergunta. Então, vamos terminar com o Paulo César, tá bom? Paulo, você vai ser o último a falar e a gente conclui aqui. O assunto está gostoso, está muito bom. Mas... Tá ótimo. O fato de um cristão cair em pecado por conta de vícios, uma luta da carne, principalmente até em relação aos pecados sexuais, devido a assédio ao dinheiro, isso pode ser usado fortemente pelos espíritos malignos ou é apenas um vício da vontade da carne, com uma luta que temos desse vício com o Espírito Santo? Olha só, tem duas maneiras de você viver e entender isso. Então, vamos imaginar o seguinte, você é diabético, de um nível muito alto de diabetes, e você não pode ir com doce. Mas aí tem alguém que quer te atazanar, ele quer te testar e te provar, e ele sabe que você gosta de pudim de leite, e aí você vai visitar ele na casa dele e o cara faz pudim de leite e traz e põe na mesa. Mas ele sabe que você é diabético, ele sabe que você não pode comer, mas ele quer tirar uma, ele quer te cutucar. Sabe o amigo da onça, que a gente fala, a expressão? Pois é. Então, assim, Satanás é aquele ser que conhece as nossas fraquezas. E aí ele passa com a bandeja na nossa frente, entendeu? Isso é chamado de tentação. É quando a motivação ela vem por conta de uma estratégia do mal. Okay? Mas a tentação ela não vem só por conta de uma estratégia do diabo. A tentação também pode ser causada por nós mesmos. Nós podemos ser tentados pela nossa própria cobiça, a palavra diz. O que é isso? Bem, se pecado não fosse gostoso e não desse prazer, se cada um de nós, quando fôssemos cometer pecado, levássemos um choque de 220 volts, uma queimadura, ninguém faria. Ninguém faria. Pecado é bom. Pecado é gostoso do ponto de vista humano, porque satisfaz, dá prazer. E cada um de nós aqui tem pecados, alguns em comum, outros diferentes. Tem pessoas que são tentadas, ou elas gostam de certas práticas numa determinada área. Na área sexual, existem muitas práticas sexuais e fantasias dessas práticas, e muitos homens e mulheres, raramente vai ter um que não, gostam de têm preferências por certas práticas, por exemplo. Né? E isso pode ser um problema. E geralmente é uma luta, às vezes. Né? Um homem ou uma mulher gosta de determinado tipo de corpo, gosta de um determinado perfil de pessoa e tal, aí vê alguém e aí acha interessante, aí começa a olhar e tal, e aí você sabe o que acontece, muitas vezes. Então, nós somos tentados ou pelo inimigo, ou somos tentados por nossa própria cobiça. Tá, aí pecamos. Pecou. O cristão pecou. E aí, e agora? Bem, se ele não conhece a palavra de Deus, ele vai se enredar na estratégia espiritual de Satanás. Porque para Satanás, se você caiu num pecado que você mesmo causou, não tem nada a ver com o diabo, ou se você caiu num pecado que tem a ver com a estratégia espiritual dele, o que importa para ele é o que vai acontecer depois. Porque a primeira coisa que ele quer é que você caia. Tá. O que vem depois de cair? Aí vem a questão da implementação da culpa, da raiva, da autocomiseração, da pessoa achar que ela não consegue sair daquilo, que ela é assim mesmo, que ela nunca vai ser um cristão. E aí vem todo aquele monte de coisa que vocês já sabem. O que acontece. Né? Só que Deus já sabe disso. E na palavra dele, no plano de salvação de Deus, já existem as instruções do que nós devemos fazer quando nós caímos em pecado, seja ele qual for. Cabe a cada um de nós ter a coragem de passar
por essa jornada, né, que é confissão. E essa confissão, primeiro, é a Deus, e depois há algum irmão ou irmã que você confia, que é maduro, que vai ajudar você, e não fofocar, e não passar para os outros, e não ficar ali criando mais problema, né? E você também tem o arrependimento, você tem a oração, você tem várias ferramentas que o Novo Testamento vai te dar para você sair disso. Para Deus, o pecado nunca foi problema. O pecado é problema para nós. Porque Deus já sabe que a gente vai pecar. E Ele sabe lidar com isso. E Ele ensinou a gente a lidar com isso. O ponto é, você e eu vamos ter a condição de fazer isso? É essa a questão. Tudo bem? Eu espero ter ajudado, Paulo. Sim, pode ser uma ferramenta na mão de Satanás e não. Pode ser uma ferramenta na mão da gente. Para a gente mesmo se ferrar. Né? Agora, é a nossa atitude com relação ao que a palavra diz que nós vamos ter que lidar. Eu queria até, então, terminar essa minha fala e concluir dizendo o seguinte: cuidado, irmãos, porque todos nós pecamos e alguns pecam pecados que são bem complicados, né? Assim, complexos. Mas tome muito cuidado em como você lida com essas coisas. Por quê? Porque você pode confessar isso ou falar com alguém ou na sua congregação e a pessoa ou a liderança não tem maturidade em saber lidar com certos pecados e termina expondo você, a sua família, a sua vida, e aí a coisa que deveria ser para curar termina estigmatizando e piorando ainda mais. Vou dar um exemplo disso. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 6, que os pecados cometidos de ordem moral, eles são contra o próprio corpo. Então, numa questão, às vezes, de ordem moral, isso deve ser tratado com a pessoa e com as pessoas relacionadas àquela pessoa apenas, não é? A não ser que isso fuja e tome uma dimensão congregacional. Mas eu já vi muitos irmãos tratarem de pecados que são pecados para serem tratados apenas com aquelas pessoas, para serem tratados ali, expor isso à igreja e levar vergonha, levar uma situação de exposição desnecessária. Lembre-se que Jesus disse, em Mateus capítulo 18, que se você vê o seu irmão pecar, e ele não disse que tipo de pecado, ele disse, se você vê o seu irmão pecar, você vai com ele e resolve com ele. Se resolveu, acabou. Ninguém precisa saber. Se não resolveu, se ele pegou de novo, 2 ou 3 leva com você para conversar. Se acertou e resolveu, acabou. Só vai para a igreja quando? Quando, pela terceira vez de procedimento, essa pessoa insiste. Aí sim vai para a igreja. Então, às vezes, em certos casos, a gente pula as etapas e vai para a igreja direto, e isso não é correto. Não é o que Jesus ensinou. Então, temos que tomar cuidado com o tratamento. Tá ok? Então, Satanás pode usar a ignorância da igreja, da irmandade, para complicar a vida da igreja e de uma pessoa, por conta de um pecado que ela cometeu e foi tratado de forma errada. Então, com toda boa intenção, a gente matou a pessoa. Tem que tomar muito cuidado, tá certo? Meus queridos, muito obrigado, foi excelente. Eu sei que eu falei um pouco mais aqui hoje do que eu gostaria, mas eu creio que é um direcionamento, às vezes, necessário, né? De instrução. Então, qualquer pergunta, dúvida, comentário, se quiser fazer para mim no pessoal, é só mandar no meu WhatsApp, eu sempre respondo, é um prazer para mim. Tá bom? Alex, eu só quero agradecer Boa noite, a Deus Alex. Fique com Deus. Obrigado. Boa noite. e por essa aula maravilhosa. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Alex. Valeu. Beijo no coração de todos, Deus. amados. Beijo a Boa todos. noite. Tchau, Glaucia. gente. Muito obrigada. Deus. Boa Tchau, noite, Néia. povo de Deus. Valeu. Valeu. Que bom. Seu Lindo. Boa Abraço. noite. Beijo a todos. Tchau. Nada. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Está mandando lembrança. Amém. Um abraço nela também, viu? Tchau, Simone. Um abraço do Ricardo aí. Tchau, obrigada. Tchau, Simone. Tchau. Valeu. Beijo no coração. 3, 2, 1. Um abraço.